Lucas capítulo 16, 19 a 31. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. A vida após a morte é o título para a nossa meditação. A vida após a morte, qual é a sua concepção? Qual é a concepção das religiões, das seitas? O Espiritismo fala que há reencarnação. A pessoa morre, depois reencarna, e depois morre, e depois reencarna, e depois morre, e assim por diante. Mas só que isso não tem base bíblica, não tem fundamento. É uma teoria falsa. E somente um louco para acompanhar uma teoria falsa. Hebreus 9, 27 diz assim: E assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não existe reencarnação. Para as testemunhas de Jeová e os adventistas, os maus serão aniquilados. Então eles inventaram essa doutrina. Mas aqui a história está dizendo que a vida após a morte. E os maus não serão aniquilados. Não cessarão a existência. Pelo contrário, vai para o tormento eterno. E eu prefiro ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. No versículo 25, no finalzinho, diz assim: aqui ele está consolado, falando, se referindo a Lázaro, depois da morte. Tu em tormento, tormentos. Agora, para os romanistas inventaram uma teoria, uma doutrina. Então, eles inventaram, porque não está na Bíblia. A doutrina do purgatório.
Eles dizem que a pessoa que morre sem Jesus vai para o purgatório para purgar os pecados. Significa dizer que ela vai ficar ali sofrendo, sofrendo, sofrendo até se redimir. E aí a pergunta, para que foi então que Jesus derramou seu sangue? Se alguém pode se redimir a si mesmo, se alguém pode se salvar a si mesmo, depois de muito tempo no local, no purgatório, 1 de João diz assim lá no finalzinho: o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que purifica e nada mais, nem ninguém mais. Então, essa teoria também é antibíblica. E para os ateus materialistas? Morreu, acabou. Pronto, morreu, já era, acabou. Mas, baseado em quê? Qual é o fundamento? Quem disse? Se Deus disse que morre e não acaba, a morte não é o final da linha, não. Aprova esse texto aí. Um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Simples assim. É, o, é, o, é a concepção bíblica. É o que o cristão verdadeiro crê. Ou céu ou inferno. Eu gostaria que nós analisássemos o texto aí para nós aprendermos algumas lições. Em primeiro lugar, não vale a pena viver somente para esta vida. Eu vou ler o 19, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, não fecha a Bíblia, por favor. Versículo 19 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Bom, a riqueza em si não é pecado. O homem foi para o inferno não era porque ele era rico. O próprio Abraão, que entra aí na história, era riquíssimo. No entanto, era um homem crente, fiel a Deus. Foi salvo. O problema não é a riqueza, o problema é se esquecer de Deus. E foi exatamente o que estava acontecendo ali. O homem se esqueceu de Deus, se esqueceu de Cristo, se esqueceu da igreja, se esqueceu de ler a Bíblia, se esqueceu de orar, se esqueceu das coisas espirituais. Ele deu prioridade aos bens materiais, às coisas aqui desta vida. Ele se regalava ou curtia esplendidamente. Foi o que estava acontecendo. Ele só pensava em comer, beber, vestir-se bem e nada mais. É o que está no texto aí. Comer, beber, dormir, curtir. Já conhece alguém assim? Que não pensa em nada mais, não pensa no Senhor, não pensa na igreja, não pensa nos crentes, não pensa nas coisas espirituais, não ora, não vive para a glória de Deus, mas para a glória dele, dos seus bens, do seu Deus, que é o dinheiro. A grande verdade é que Deus nos criou para o louvor da sua glória, mas nós nos afastamos dele com os nossos pecados e precisamos voltar para ele. E através do Filho dele, Jesus Cristo, porque se nós nos esquecemos dele e não nos voltarmos para ele, já sabe qual é o final. Porém, o pecado nos afastou do Criador. E passamos a viver uma vida de egoísmo, uma vida ensimismada, isso para a nossa própria ruína. O homem rico era assim, como nós vimos aí, extremamente egoísta, não vivia para Deus e muito menos para o próximo. O texto nos conta a história que existia um homem ali, um outro homem, na porta da casa dele, mendigando, e ele não se importava. Veja, ele era um homem extremamente egoísta, um homem que só se pensava nele próprio, não pensava em nada mais que isso. O texto não nos diz que ele cometeu qualquer pecado grave, mas vivia exclusivamente para si. Então, você não precisa ser um assassino de alta periculosidade para ir para o inferno, não.
Basta não querer saber de Jesus. Nisto achava-se a sua condenação. Versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Então a pergunta é, será que vale a pena viver somente para si? Será que vale a pena viver sem Deus, sem a graça de Deus? Viver sem oração, sem ir na casa do Senhor para louvar o seu nome com um grupo que Deus separou? Será que vale a pena viver sem ler a Bíblia, sem orar, sem comunhão com o nosso Pai do céu? E comunhão com o Senhor é desse jeito. Foi ele que inventou. Porque tem gente que diz assim: olha, eu quero até ter comunhão com Deus, mas do meu jeito, do dia que eu quiser, na hora que eu quiser, da maneira que eu quiser. Mas é um engano. É um ledo engano. É um horrível engano. Porque quem manda é Deus, não somos nós. O Senhor Jesus Cristo falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não disse assim: olha, quando você quiser, do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Não! É do jeito dele, porque ele é o Senhor. É ele que é o Salvador. E que, portanto, nós devemos nos submeter a ele. Então, será que vale a pena viver sem nos importarmos também com o nosso próximo? Sem nos interessarmos pela salvação do nosso próximo, do nosso irmão? É interessante que o homem aqui, o perdido, que continuou perdido, que não quis a salvação, ele foi para o inferno. Quando chega lá no inferno, ele pede ao pai Abraão para mandar alguém avisar, aliás, mandar Lázaro voltar e avisar os seus 5 irmãos, para não irem para aquele lugar horrível de sofrimento. Ele só se lembrou de evangelizar os irmãos, de discipular os irmãos, depois que ele estava lá no tormento. Ele não se preocupou quando estava aqui. Talvez até curtisse com seus irmãos. Vivia uma vida com os irmãos dessa maneira, mas não os advertiu, não os evangelizou, não os orientou, nem os discipulou. Mas a palavra de Deus é assim: que adianta o homem, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então tem gente assim, sabe? Quer ganhar o mundo inteiro, quer aproveitar, mas vamos, comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Então vamos comer, vamos aproveitar. E aí não se interessa, não investe no reino dos céus, não investe na sua espiritualidade. Segundo lugar, após a morte, o ser humano é imediatamente levado para o seu destino final. Versículo 20 diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Tem gente que não gosta de falar sobre o inferno. Detesta, se pela de medo. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você: é melhor você falar sobre o inferno, ouvir sobre o inferno, do que você ir para lá. Isso eu lhe garanto. Alguém já falou isso. É muito melhor nós falarmos sobre este assunto do que irmos para lá. O propósito da parábola aí, meus irmãos, não é informar que os mendigos serão salvos, nem os ricos condenados. O mendigo foi salvo, mas ele foi salvo não era porque ele era mendigo. O rico foi para o inferno, ele foi para o inferno não era porque ele era rico. O rico foi para o inferno porque ele vivia somente para si, porque ele ignorava completamente os sinais, ele ignorava a palavra de Deus, ele ignorava o Senhor Deus, ele ignorava principalmente o Senhor Jesus Cristo, o único que poderia lhe dar a salvação, a vida eterna.
E, claro, o mendigo foi salvo porque era um homem piedoso. Ele creu em Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele confiou em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, embora a parábola não fale sobre isso, porque esse não é o propósito da parábola, mas a Bíblia toda fala. E para ser salvo é através de Jesus Cristo, seguir a Ele em discipulado. Então, o propósito da parábola é informar que a vida é muito mais do que esta que nós levamos aqui, vivemos aqui. Os ateus materialistas, como falamos, afirmam que não há vida após a morte, morreu, acabou. Após a morte, pelo que a Bíblia nos ensina, não há purgatório, não existe sono, o sono da alma, como alguns também defendem, e também não existe reencarnação, e muito menos aniquilacionismo, que é uma doutrina de algumas seitas. Após a morte só existem dois destinos, ou céu ou inferno. Não adianta querer inventar, não adianta querer dizer que existe outro lugar, outra maneira. As pessoas tentam deturpar a palavra de Deus. As pessoas tentam se justificar. As pessoas tentam dizer assim: olha, eu sou uma pessoa boa, não desejo mal a ninguém, não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. E aí vai se justificando, como se Deus fosse aceitar a sua justificativa. Aqui, no texto, nós temos a doutrina do estado intermediário da alma. É uma descrição bíblica do crente e também do descrente entre a morte e a ressurreição. A posição das igrejas reformadas é de que as almas dos crentes, imediatamente após a morte, ingressam nas glórias dos céus. E da mesma forma, as almas dos descrentes são levados para o tormento, para o inferno. Lá no grego, lá no original, é tártaro. A Bíblia ensina, meus irmãos, que a alma do crente, quando separada do corpo, entra na presença de Cristo. E isso é imediatamente. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E mais na frente, ele diz lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, o crente, quando ele parte, ele vai para a presença do Senhor. Ao malfeitor, por exemplo, quando Jesus estava numa cruz, tinha dois ladrões, um de um lado, outro do outro. Um blasfemava, o outro do outro lado se arrependeu. Senhor, ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A resposta do Senhor, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aconteceu exatamente como Jesus falou, porque ele não mente. Veja que um ladrão, um malfeitor, ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele creu em Jesus ali. Agora, ele teve a graça de crer em Jesus na hora da morte. Tem gente que diz assim: eu vou curtir, e depois, quando eu ficar velho, quem sabe eu vou seguir a Jesus. É um engano terrível também. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é estar no céu. O texto nos informa que o mendigo foi levado imediatamente para o céu, versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, seio de Abraão aí é uma linguagem figurada para dizer que que ele foi para a presença do Senhor, para o céu. Eu estava dando uma pesquisada e o autor disse, na, na, no entendimento dele, quando a pessoa morre, vai para o Hades, e o Hades ele é separado entre o seio de Abraão e o local de tormento, que é o Tártaro. O seio de Abraão fica mais em cima e o Tártaro
que é o inferno, o local de sofrimento, fica embaixo, e aí quem, pelo menos na parábola, nós podemos perceber que o homem que era rico, que estava lá no sofrimento, viu a Lázaro e Abraão lá no seio de Abraão, ou no céu, e aí ele faz aquelas intervenções. Então a parábola nos ensina que o crente será trasladado para o céu imediatamente após a sua morte. Já o rico foi levado imediatamente para o inferno. Versículo 22, a parte B diz assim: morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então a parábola não fala que todos os ricos vão para o inferno, mas que este que era rico, né, o ex-rico, no inferno, estando em tormento. Então, o destino dos maus é o inferno. E os maus aqui são os que não querem saber de Deus. Os maus aqui é os que não querem se arrepender. Os maus aqui são aqueles que vivem uma vida em si mesmada. Aqueles que vivem para si é uma vida egoísta, uma vida sem comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com a noiva de Cristo, que é a igreja. É um alerta para aqueles que ainda não têm este compromisso com o Senhor. Nós precisamos urgentemente nos voltar para o Senhor. O inferno é um local de tormento, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está lá em Marcos 9:46. Quem quer ir para um lugar desse? Agora, para não ir para um lugar desse, tem que estar com Cristo. Quem tem que estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo, inclusive, que já era um crente, que era salvo, ele diz assim: eu não sei se eu escolho ir para estar com o Senhor, ou se eu escolho ficar aqui para continuar evangelizando, discipulando e fazendo a obra de Deus. É claro que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas para o bem de vocês, falando com os filipenses, eu vou ficar um pouco mais. Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais a palavra de Deus. Então, o crente, o filho de Deus, o servo do Senhor, Deus nos dá mais alguns dias ou alguns anos aqui na terra, é para nós compartilharmos a palavra dele com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as pessoas que Deus colocar na vida da gente. Outra informação: o inferno foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Quem preparou o inferno foi Deus para o diabo e seus anjos. Só que aqueles que não seguem a Jesus também vão para lá. Isso está lá em Mateus 25:41. Terceiro lugar, após a morte, tanto quem vai para o inferno quanto quem vai para o céu, ambos continuam conscientes. Por favor, volte para a sua Bíblia, versículo 24 e 25 dizem assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que me molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. A morte não é o fim, tenha certeza disso. É o início da eternidade com Deus ou sem Deus. Essa eternidade será consciente, sentindo alegria ou sentindo muita tristeza. O ex-rico, lúcido, em tormento, faz dois pedidos. Veja se não é verdade. Primeiro pedido:
aliviar o seu tormento com uma gota de água na língua. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido, mandar Lázaro voltar para avisar aos irmãos dele, do rico, né, do ex-rico, porque agora não era mais rico, estava lá no tormento. Mandar avisar aos seus irmãos para não virem para este lugar de tormento. Porém, os dois pedidos foram negados. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e agora tu estás em tormento. Da mesma forma, Lázaro, lúcido, no seio de Abraão, lá no céu, estava consolado. Versículo 25, a parte B, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Quarto lugar, há um abismo entre o céu e o inferno. Veja, por favor, no versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá, nem os de lá passar para nós. Então, meus irmãos, há um abismo intransponível entre o céu e o inferno. O inferno é uma prisão de segurança máxima e de muito sofrimento. Não queira ir para lá. Quem vai para o inferno não vai poder mais sair de lá. Então, Lázaro, no seio de Abraão, e o rico ou o ex-rico, no tormento, lá no inferno, ele olha e consegue ver a Lázaro e também a Abraão e faz um pedido. Queria que Lázaro colocasse o dedo na água e colocasse na sua língua para diminuir o seu sofrimento. E Abraão disse: não é possível, porque tem um grande abismo entre nós e vós. O segundo pedido, que Lázaro voltasse ou ressuscitasse e fosse avisar os seus 5 irmãos. Não, não é possível, sabe por quê? Porque têm, eles têm os profetas e têm também a lei, e tem Moisés, que nós vamos ver aqui nesse quinto ponto. Os mortos não falam com os vivos. Então, o ex-rico não dava ouvidos a Moisés quando estava lá, ele não queria saber da palavra de Deus, ele não queria saber da casa de Deus, do povo de Deus, e agora ele queria que os seus irmãos fossem avisados dos horrores do inferno por um morto. E aí o argumento de Abraão nós vamos ver agora, versículo 27 em diante, para a gente concluir. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna para que tenha, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Isso o homem falando com Abraão. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Quem são quem é Moisés e os profetas? É os pregadores. Hoje são os pregadores da palavra de Deus. É a Bíblia, Moisés e os profetas. E as pessoas não ouvem. Pessoas não querem saber. Muito menos vão ouvir se um morto ressuscitar. Então, não adianta. O certo é enquanto está em vida, aproveitar para ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e andar pela palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
Imagina se eles, os irmãos dele, iriam parar para ouvir uma pessoa simplesmente porque ressuscitou e ouviu o evangelho, se arrepender, entregar a vida a Jesus e crer no evangelho e passar a seguir o Senhor, porque alguém foi lá avisar. Não iriam, não! Eles continuariam com o coração endurecidos. E possivelmente esses 5 irmãos eram tão fanfarrões quanto ele. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, qual é o argumento de cada pessoa? O que é que a pessoa agora vai falar diante de Deus? Qual é realmente o nosso argumento se muitas vezes estamos vivendo uma vida egoísta, indiferente, uma vida completamente ensimismada, voltada apenas para nós, sem o Evangelho, sem Jesus, sem comunhão com Deus, sem comunhão com a Igreja de Deus? A grande verdade é que a vida após a morte é uma realidade. Imediatamente após a morte, o crente vai para o seio de Abraão, seja para o céu, para a presença do Senhor. E o ímpio vai para o tormento eterno. E o Senhor, conclui com este versículo, disse o seguinte: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Abaixe sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, falar sobre o inferno, Senhor, é algo muito terrível, é triste e causa-nos calafrio e muita tristeza saber que muita gente vai para aquele lugar horrível, terrível, de tormento, ó Deus, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos quando tratamos do céu, que é uma realidade, a nova Jerusalém, a Canaã celestial, onde os remidos vão para lá, Senhor. Os remidos, os salvos, aqueles que foram chamados, aqueles que foram salvos, libertos, justificados, regenerados, perdoados. E nós nos alegramos, Senhor, e cremos piamente nestas duas doutrinas, porque elas são bíblicas. Senhor amado, manifesta a tua graça na vida de cada um aqui, Senhor. Tenho certeza que cada pessoa que está aqui nessa noite está aqui porque o Senhor trouxe. Está aqui porque o Senhor quer que ouça estas verdades reais nas Escrituras. Senhor amado, livra-nos de nós mesmos, da tentativa de argumentar ou então da indiferença. Senhor, tem misericórdia e nos ajuda a vivermos, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, liberta cada um, transforma cada um, guia cada um, manifesta o teu poder na vida de cada um. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu esclarecimento, pela tua advertência, Senhor. Muito obrigado. Nos ajuda a colocarmos em prática, a andarmos de acordo com a tua vontade, Senhor. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.